E agora vamos chamar o Irlan Simões para participar conosco na bancada. Irlan Simões, já falamos do Fortaleza no programa de hoje, com relação à participação na Sul-Americana, né? Vai enfrentar o Corinthians pela semifinal. Mas você está com a gente para falar da SAF e explicar o que é uma SAF tabu. Bom dia, Irlan. Exatamente. Valeu, Marcelo. Um bom dia, Tim. Bom dia, Alice. É prazer estar com vocês aqui, pessoal de casa também. Usei o termo SAF tabu aí para meio que já demarcar aí a diferença que existe entre essa SAF do Fortaleza, que foi aprovada no sábado, né, numa assembleia que começou de manhã, acabou no final da tarde, né, no meio da tarde, às 3h30, e contou com mais ou menos 1.200 votos de torcedores, de sócios torcedores, que têm direitos políticos dentro do clube, né, e que aprovou tanto a criação de uma SAF quanto uma reforma de estatuto que visa regular o funcionamento dessa SAF e os passos futuros possíveis que essa SAF pode ter, de venda, de participação e etc. Então tem esse texto aí, lá no blog, lá no GE, né? Fortaleza cria a SAF Tabu com 100% do capital nas mãos da associação, entende o projeto, e lá dentro desse texto tem um vídeo de uma entrevista de cerca de 20 minutos que eu fiz com o presidente Marcelo Paes, que agora se torna o CEO da SAF. Então tem muita particularidade importante para a gente discutir sobre a SAF do Fortaleza, que é muito diferente do que os outros clubes fizeram até aqui. A maioria criou uma SAF, vendeu essa SAF e já não tem mais o controle da associação. Fortaleza faz o inverso. Cria uma SAF, mas garante 100% vai estar na mão da associação. Existia uma ideia inicial de que era possível vender uma parte minoritária para se capitalizar, mas eles já abriram mão disso nesse momento, querem se organizar e depois vão pensar nisso. E a parte mais interessante é entender como o Marcelo Paes deixa de ser presidente e passa a ser um CEO, sendo que ele ainda tinha mais um ano de gestão como presidente da associação. Agora ele continua comandando a gestão, mas não mais como presidente, agora como CEO. A gente vai entrar nesse assunto também. Eu trouxe 2 trechozinhos da entrevista que eu acho importantes de dar o destaque hoje, né? Agora que o Fortaleza já discutiu bastante isso, já aprovou a sua SAF. E o primeiro é uma ideia da diretoria do Fortaleza, da atual diretoria e futuramente, né, o corpo ali, o board da SAF, que serão as mesmas pessoas, de vender uma parte minoritária para sócios do clube. Né? Caso eles pensem, né, agora no médio e curto prazo, que precisam ter acesso a mais recursos, ao invés de procurar um investidor externo ao clube, oferecer 10% ali para os seus sócios torcedores. Então, a gente vai assistir esse trechozinho daí, do Marcelo Paes falando. Pode ser vendido ações minoritárias, embora nesse primeiro momento a gente não optou por isso. A gente optou apenas mudar o regime, ficar pronto, dizer para o mercado, eu estou pronto aqui. Se vocês tiverem algo bom para o Fortaleza, tragam, que a gente vai debater com a Assembleia Geral de Sócios e de repente aprovar. E algo que também passa pela nossa cabeça, e eu até vou abrir aqui meu de primeira mão para você, a gente talvez no primeiro momento abrir venda de ações somente para os sócios torcedores do clube. Não é uma decisão tomada, é algo que a gente pensa que poderia ser um primeiro movimento. O último sábado ele foi muito autoexplicativo do que serão os próximos passos caso tenhamos a necessidade de captar recursos e vender percentuais da SAF. É o torcedor que vai votar. E essa parte é interessante porque ele fala de como o processo de discussão dentro do Fortaleza passou todo pelo sócio. Ele reforça isso muitas vezes ao longo da entrevista, né? Exatamente para se defender de possíveis acusações de que existiram essas acusações, até provoco ele com relação a isso, de que a SAF do Fortaleza foi uma espécie de manobra do atual grupo político que comanda o clube, com muito sucesso, tudo bem, né? Mas como fosse uma manobra para que eles se perpetuassem no poder. Marcelo Paes vai explicar, né, como isso se deu dentro do clube, que não foi nada imposto de cima para baixo, mas debatido por dentro. E eu acho que isso também é um ponto importante de se ver, de se perceber no Fortaleza de hoje. É um clube muito arejado, né? Um clube que tem muitas pessoas jovens, com ideias novas, com ideias mais atualizadas sobre o futebol, né? E que participam desse processo de discussão da própria SAF. Um outro trecho, antes de passar a bola para vocês também opinarem sobre a SAF do Fortaleza, é o Marcelo Paes explicando a diferença entre ser um presidente e ser um CEO. Né? Afinal, agora ele deixa de ser um presidente eleito que pode ser destituído depois de um longo processo, desgastante processo político, e pode ser agora um CEO profissional que, caso não entregue resultados, também pode ser demitido num curto tempo. Né? Então ele vai explicar isso daí.
Um mandato para um presidente de 3 anos, para um presidente ruim, é muito tempo. E um mandato de 3 anos para um bom presidente é pouco tempo. É pouco tempo. Então, como CEO, pode-se ficar mais tempo. Como também, se for ruim, tira. Então, o mal e o bem que tem no modelo associativo, você consegue cortá-lo quando vem para o modelo SAF. Porque um bom CEO que estiver entregando resultado, por que ele vai sair da empresa? Mas um CEO ruim, com 6 meses você pode mandar embora. E eu sei que o que vale, o que sustenta são os resultados. Principalmente os resultados que vêm daqui para frente. Os resultados alcançados, eles já foram alcançados. Eles não vão contar tanto. Pois é. Então é isso aí. A parte política do Fortaleza vai seguir existindo através da associação. O que eles entendem hoje, aí é uma perspectiva do projeto Fortaleza com relação à SAF, é que, uma vez que você tem essa estrutura, essas pessoas profissionalizadas, elas vão estar um pouco desgarradas desse processo político. Então é isso. Por isso que a gente chama de SAF tabu, Marcelo, porque é uma SAF que não vendeu sua participação, não entregou o controle do seu futebol para um investidor externo, não importa se é estrangeiro ou não, como todos os outros eram, e tampouco pensou em vender 90%. Né? No começo do debate sobre a SAF, se entendia que era assim que as coisas tinham que funcionar, ou não existiria SAF. Fortaleza hoje tem um projeto muito claro, arriscado, né? Existem, obviamente, riscos com relação a isso. A gente vai ter que acompanhar, né, se essa ideia do Fortaleza, inovadora, sem dúvidas, é o caso inédito num clube que não vai vender controle, mas vai criar a estrutura da SAF para finalidades estratégicas, nós vamos ver se isso vai dar muito certo. E aí eu passo a bola para vocês avaliarem também o que vocês acham dessa SAF do Fortaleza. Bola de volta. Peraí que eu vou te passar a bola de volta porque eu tenho uma pergunta para você, na verdade. Também tenho. Chama a atenção nessa decisão o fato de que o presidente considera que é mais fácil tomar decisões no comando de uma SAF, né? Isso significa que o clube associativo está em risco no Brasil, Erlan? Para emendar um pouco, em comparação com a administração atual, essa mudança aqui, quais são os prós e contras, na tua visão, as oportunidades e riscos? Boa. Não, no caso do Fortaleza, apesar da estrutura da SAF, né, é até bom entender essas duas questões. A SAF é uma caixa, né, a associação é outra caixa. Então, a SAF vai ter, dentro da sua estrutura, pessoas profissionais compondo ali sua parte executiva. A presidência da SAF, vamos pensar assim, a diretoria da SAF, de fato, pessoas que dão as ideias e tomam as decisões, ainda serão pessoas nomeadas pela associação, porque a associação tem 100% da SAF. Então, vai nomear pessoas para compor esse conselho de administração, o conselho fiscal, etc. Então, de certa forma, ainda funciona como um clube associativo, que vai ter suas próprias eleições, né, por fora da SAF, lá na associação, nessa outra caixinha, que é a associação, vai ter eleições para presidente, vai ter eleição para conselho fiscal, eleição para conselho deliberativo, eleição para conselho de ética, né? Essa é a estrutura do Fortaleza. Então, assim, existe um filtro um pouco maior, né, e uma proteção de quem está trabalhando a favor da SAF. Entretanto, o controle é da associação, né? E o modelo alemão, que muito se fala, como esse modelo, na verdade é um modelo comum na Europa, né? O Benfica de Portugal é assim, o Fenerbahçe na Turquia é assim, o Ajax da Holanda é assim, né? São clubes que possuem uma estrutura empresarial, e aí muito mais por uma finalidade estratégica, como é o caso do Fortaleza, e aí eu já entro na pergunta do Tim, o que é que eles entendem com essa estrutura da SAF, Tim? Clubes brasileiros, assim, por mais que Fortaleza seja um clube com uma grande reputação, né, por sua gestão muito eficiente, né, uma gestão muito correta, as associações perderam ao longo do tempo muita moral com o mercado financeiro. Então, não conseguem mais acessar crédito com bancos e instituições financeiras. Não conseguem mais chegar lá e pedir um empréstimo sem que os juros sejam muito altos, que os prazos de pagamento sejam muito curtos, porque essa reputação, né, foi queimada ao longo dos últimos anos. Né? Tanto que estamos na situação falando de SAF como tábuas de salvação. Mas, com a estrutura da empresa, uma sociedade anônima do futebol, o Fortaleza pode recorrer a pedir crédito, pedir empréstimos, entregando, né, oferecendo o capital da própria empresa como garantia, do tipo, se acontecer alguma tragédia lá na frente, Fortaleza for rebaixado e não conseguir arcar, né, com pagamentos que estavam acordados para o empréstimo que foi contraído, a garantia de pagamento vai ser a ação da empresa. Inclusive, isso coloca uma pressão maior sobre o clube de ser mais correto.
né, de ser mais fiscalizador com as contas, porque a chance de perder parte desse capital, que eles não querem perder, se torna muito grande em caso de calote, né? Então, essa é a lógica do Fortaleza hoje com essa SAF, é criar uma estrutura que viabilize o acesso do clube a crédito para que eles possam dar esse salto, né? Lembrando que o Fortaleza hoje, ele já está se encaminhando para a sua 6ª Série A consecutiva, né? Isso é um fato inédito no futebol do Nordeste, desde que se criou os pontos corridos. O Sport nunca fez isso, Bahia nunca fez isso, Vitória nunca fez isso, o Ceará nunca fez isso. Então, assim, o Fortaleza hoje ele consegue os maiores resultados da história do futebol nordestino desde os pontos corridos. Ele quer dar um salto a mais, né? Já é um clube organizado, um clube pacificado, e a SAF pode servir nesse sentido. Novamente, como eu falo, existem riscos e o desafio é muito grande, a gente vai ter que observar pelos próximos anos. Eu tenho uma pergunta para o Irlan também, porque justamente por ser esse modelo novo, né, eu acho que no Brasil você fala da SAF tabu e no Brasil se criou a SAF desespero, né? Então, o modelo que acabou se propagando foi o modelo dos times que estavam quebrando e encontraram na SAF uma boia de salvação. O que o Fortaleza faz é um movimento bem diferente que, a meu ver, tem muito mais a ver com a razão por trás da criação da SAF, né? O objetivo dos PLs, inclusive, que fala do clube empresa, né? Que até permite os clubes, como associações, regularizarem suas contas, profissionalizarem suas gestões, né? Renegociarem suas dívidas. Isso tudo é possível fazer até como associação. Mas eu acho que a criação da Sociedade Anônima do Futebol, ela passa muito por uma organização talvez maior, e acho que até um pouco você fez uma pontuação interessante, que é um pouco a reputação, né? A reputação da associação está manchada. Então, por mais que você profissionalize a gestão, ela vai ser vista de forma diferente de uma SAF, né? Mas a minha dúvida é assim, o que o Fortaleza de fato vai poder fazer, né? A exceção do seu presidente poder se tornar CEO, né, e estender o seu mandato e continuar à frente do clube, claro, podendo ser demitido em 6 meses, como ele mesmo falou, se não fizer um bom trabalho, mas o que de fato é diferente do que o Fortaleza pode fazer como um clube profissionalizado e organizado, com as suas contas em dia, como já faz, né? Na prática mesmo, à exceção dessa questão da reputação, que benefício, à exceção, como eu disse, dessa manutenção desses profissionais que já estão lá, o que muda para o Fortaleza, se a gente olhar num longo prazo que talvez não conte mais com essas pessoas no futuro? Deixa eu pegar uma carona aqui, porque a Alicia fez a observação do CEO poder ser demitido em 6 meses. Quem demite o CEO, o Irlan, se ele é o presidente? O Conselho? Ele até explicou como está previsto isso no Estatuto da SAF. Ele tem uma nomeação que dura 3 anos e ela é reavaliada após 3 anos. Então, o Conselho de Administração da SAF, que é composto por pessoas nomeadas pelo Conselho Deliberativo da Associação, ele vai ter esse processo de avaliação do trabalho do CEO. Mas, assim, é diferente, né? Porque não é um processo eleitoral, desgastante. Então, eles entendem essa finalidade como positiva. E aí entra na pergunta de Alicia, tem esses dois lados, né? Esses 2 braços. Um lado é o benefício do ponto de vista gerencial, que eles entendem que com essa estrutura profissionalizada do CEO, uma maior agilidade de nomeação de diretor, tirar diretor, né? De mudar a estrutura, que de fato, numa associação, ele tende a ser mais lento, porque tem que passar pelos órgãos, né? Passar pelo Conselho Deliberativo. Em suma, eles entendem que uma SAF ela agilizaria isso e permitiria que, inclusive, pessoas qualificadas dos próprios quadros do clube, que é o grande diferencial do Fortaleza, é isso, é um clube que está conseguindo formar bons gestores de futebol. E, curiosamente, com posturas muito diferentes com relação ao que é a tradição dos dirigentes brasileiros serem muito um pavão, né? Assim, é uma coisa que incomoda muito o futebol brasileiro. O cara ganha um título, ele tem que estar carregando a taça, ele tem que estar com a faixa, ele tem que estar dentro do campo. E o Fortaleza ele vai no sentido inverso. É uma equipe muito grande e ninguém quer, pelo menos, se contém essa vaidade, né? Ele fala sobre isso na entrevista também. E a ideia é levar essas pessoas para uma estrutura profissional como a SAF, né? Novamente, vamos ver o teste. O outro braço da importância da SAF é esse lado econômico, né? É a viabilidade de você buscar esse crédito que a associação não conseguiria. Juros mais baixos, alargamento de pagamento, esse uso da ação da SAF como contrapartida, como garantia, né? Então, eles entendem essas 2 finalidades e não querem perder o controle, né? O Marcelo Paes, ele reforça várias vezes ao longo da entrevista, o Fortaleza não tem o menor interesse em perder o controle. Talvez vender uma parte minoritária, caso apareça, como ele falou, né? O mercado aparecer com uma boa proposta,
eles podem discutir isso. E aí, uma outra observação. A Assembleia também aprovou uma reforma do Estatuto que regula como será a possível venda de participação minoritária no futuro. Minoritária e majoritária, regras diferentes. A minoritária seria pelo menos 85%, seria 3/4 dos votos de quem compareceu à Assembleia, né? E, no caso de venda da majoritária, a Assembleia só será válida se metade dos sócios comparecerem, né? Imagina que são 5 mil sócios hoje, pelo menos 2.500 terão que estar presentes na Assembleia e 85% desses terão que votar favoravelmente à SAF, né? Então, existe um sarrafo muito alto para uma transformação futura. Eu achei muito interessante isso porque tira do Fortaleza a chance de que no futuro venha algum aventureiro e já venha falando que a SAF tem que ser imediata, né? Isso vai ter que passar por um bom debate junto aos sócios, junto às pessoas que têm direitos políticos dentro do clube. Marcelo.